Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje é dia 18 de junho de 2026. Vamos começar a leitura do livro do Números. Vou fazer um pouquinho da introdução desse livro para você ter uma ideia do que a gente vai estar fazendo, essa leitura qual a gente vai estar fazendo. Mas primeiro vamos clamar a presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Introdução ao livro dos Números. O livro dos Números apresenta Israel como um exército em marcha para a conquista de Canaã, como um acampamento que se torna sagrado pela presença de Deus. O Senhor manifesta sua proteção sobre o povo, com contínuas intervenções, ensinando-lhe, corrigindo-o e protegendo. Moisés é o mediador e cabeça visível que continuamente intercede a Deus em favor de Israel, sempre com fidelidade íntima à vontade divina. O livro dos Números é chamado assim pelos tradutores gregos devido ao senso com o qual se inicia. Já o texto hebraico o intitula com base na quarta palavra com que se inicia, deserto, palco dos maiores acontecimentos narrados do livro. Sobre esse elemento geográfico se edifica sua unidade narrativa e teológica. Capítulo 1 do livro dos Números. Recenseamento dos israelitas. São 54 versículos. No primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os israelitas aptos para o serviço das armas. Tu e Arão fareis o recenseamento, segundo os seus grupos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, um chefe da casa de seu pai. Eis os nomes daqueles que vos deverão acompanhar: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Salamiel, filho de Surizadai; de Judai, Naasson, filho de Abinadab; de Zacar, Natanael, filho de Suar; de Zabulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur; de Benjamim, Abidã, filho de Gedeão; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Aser, Figiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisafe, filho de Reuel; de Neftali, Airá, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos pela Assembleia. Eram os príncipes de suas tribos patriarcais, chefe de milhares em Israel. Depois de se terem ajuntado esses homens designados pelos seus nomes, Moisés e Arão convocaram toda a Assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram o recenseamento por clã e famílias, contando nome por nome as pessoas da idade de 20 anos para cima.
assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fez-se, pois, o recenseamento no deserto do Sinai, dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 46.500 na tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 46.650 na tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Dos filhos de Zacar, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 54.400 na tribo de Zacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes de idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes de idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 62.700 na tribo de Dan. Dos filhos de Aser, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 41.500 na tribo de Aser. Dos filhos de Neftali, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que foram recenseados por Moisés e Arão, com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas, recenseados por famílias da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, somaram o total de 603.550. Quanto aos levitas, porém, não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito com efeito a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo, do testemunho, de todos os
seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, farão seu serviço e acompanharão em volta e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levantarão quando se tiver de acampar. O estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão, cada um em seu respectivo acampamento, e cada um perto de sua bandeira, segundo suas turmas. Quando os levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a Assembleia dos Israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Os israelitas fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.